Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Está iniciando o seu programa Fonte de Fé, aqui na Rede Brasil de Comunicação, este encontro semanal que tem sido abençoador para as nossas vidas, em que estamos sempre meditando um pouco mais na Palavra de Deus sobre assuntos variados, sempre com o propósito, com a finalidade expressa de fortalecer ainda mais a nossa fé em Cristo Jesus. E, para tanto, estaremos tomando como base, mais uma vez e como sempre, que é a nossa regra de fé e prática, passando a ler na Palavra de Deus um texto e, baseado neste texto, tratarmos sobre Jesus, a verdade que liberta. E, naturalmente, há vários textos apropriados para fundamentar esta verdade. Mas quero chamar a sua atenção para o que está em João, capítulo de número 8, versículo de número 32. Evangelho escrito por João, capítulo de número 8, leiamos o versículo de número 32, que assim nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Expressão dita pelo Senhor Jesus e que é uma das mais conhecidas de tantas declarações importantes que o Senhor transmitiu, principalmente durante o seu ministério terreno. Estas declarações fazem parte de uma série de sermões, de mensagens, de orientações em que Cristo trouxe aos seus discípulos, à multidão que sempre o acompanhava, e em meio a estas oportunidades, ele, além de fazer milagres, em que é dito no próprio Evangelho, reunido, conforme está no texto bíblico, 7 milagres de tantos que o Senhor Jesus realizou. O evangelista João, de forma pedagógica, com o propósito de alcançar de forma mais veemente e utilizando de um número que é simbólico dentro da realidade judaica, naturalmente, o número 7 indica a perfeição. E, apesar do Senhor Jesus ter feito tantos milagres, ele registra 7. Consequentemente, ele faz 7 registros de declarações e 7 sermões principais, sempre com o propósito de destacar, de ressaltar a natureza de Cristo, tanto quanto a sua natureza humana, quanto também, consequentemente, a sua natureza divina, reafirmando a identidade verdadeira do Senhor Jesus. Diante de tantos ataques que o Senhor havia sido alvo durante o seu ministério terreno e ainda hoje, naturalmente, após a sua ressurreição, visto que permanece vivo para todo sempre, como diz a palavra, ele ainda hoje sofre muitos ataques quanto à sua natureza e à sua identidade. E nos primórdios, o apóstolo João se responsabilizou de ser um canal de Deus também para destacar, entre outras coisas, a natureza divina do Senhor Jesus. Isso é tão importante dentro da narrativa neotestamentária que é atribuído uma fala a Martinho Lutero de que, no entender de Lutero, se os livros do Novo Testamento viessem a ser destruídos, se fosse o caso, mas no entender dele, 2 apenas fossem preservados, e ele afirmava que era a Epístola de Paulo aos Romanos e o Evangelho escrito por João, no entender de Martinho Lutero, era o suficiente para preservar as principais doutrinas basilares do cristianismo, entendendo de que nesses 2 livros nós encontramos um resumo geral das principais doutrinas defendidas pelo cristianismo, ou que sustentam a realidade cristã. E o Evangelho de João apresenta, entre outras coisas, Jesus como sendo a verdade. A propósito, não é a primeira vez que o Evangelho faz esta afirmação. O próprio Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quando nós falamos sobre a verdade, Jesus, a verdade que liberta, nós estamos falando da própria natureza do Senhor. E quando analisamos a Bíblia, percebemos que a verdade está ligada, intrinsecamente, ligada, de forma inerente, faz parte da constituição da natureza divina do Salvador, do Deus Todo-Poderoso. Mais de uma vez encontramos o registro do apóstolo João falando a respeito disso. Deus, ele é a verdade. E quando nós falamos sobre verdade,
A expressão, tanto do Antigo Testamento como no Novo, traz a ideia de algo firme, algo certo, algo que aponta para a credibilidade. É a certeza. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é a verdade, Ele é a rocha, cuja obra perfeita, porque todos os seus caminhos justos são, e Deus é a verdade e nele não há injustiça. Ele é justo, reto e bom. Isso está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 4. Em João 10:10, nós encontramos a própria Bíblia apontando para esta realidade. Em João 17, versículo 3, de igual forma, e a vida eterna é esta, disse o Senhor Jesus, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja que o Pai é chamado de a verdade, o Espírito Santo também é chamado de a verdade e Jesus é a verdade. Veja que as três pessoas da Trindade, elas possuem esta característica porque todas elas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, comungam da mesma natureza, da mesma essência, embora sejam três pessoas distintas. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo, mas possui a mesma natureza, a mesma essência. E a essência deles é marcada com esse atributo, a verdade. O Filho, possuindo a mesma natureza do Pai e do Espírito Santo, ele é a verdade personificada. Está escrito em João 1:14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, repito, capítulo 1, versículo 14. Nesse mesmo texto de João, capítulo 1, versículo 17, diz que por meio de Cristo esta verdade ela é manifesta, porque a lei foi dada por Moisés, disse o evangelista. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, João 1:17. Ele veio com o propósito de dar testemunho da verdade, João 18:37. E a própria Bíblia diz, e reitero, de que ele é o caminho e a verdade e a vida, João 14, versículo 6. De modo que é enfático ao dizer em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está apontando naturalmente que o conhecimento prático não é o conhecimento informativo, não é um conhecimento a respeito da verdade, mas o conhecimento prático, da vivência, do viver. Isso produz no ser humano libertação, transformação. É o que a própria palavra de Deus nos diz. Na declaração de Jesus, além de ser claro a afirmação da sua divindade, já que quando ele diz que ele é a verdade, ele está se reportando para um atributo que é comum ao Pai, ao Espírito Santo, ou seja, ele está demonstrando ser Deus igualmente, está apontando para a sua divindade e que, sobretudo, o poder que ele tem para libertar. A expressão libertar aqui, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, traz a ideia de tornar livre, é colocar em liberdade. E vale salientar que a libertação é um dos resultados do ministério messiânico do Senhor. E isso já havia sido prenunciado, informado com antecipação pelo profeta Isaías. Você há de lembrar, por exemplo, em Isaías 61, o verso 1, o que no Novo Testamento aparece o Senhor Jesus lendo a propósito na sinagoga este texto, conforme Lucas 4, versículo 18 e 19, onde está escrito assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Veja que o Senhor Jesus, ele possui esta capacidade, esta característica, isso está inerente à sua natureza e o seu ministério. Ele veio para libertar, ele veio para quebrar os ardis de Satanás, ele veio para trazer libertação aos que estão presos no jugo. É o que a Bíblia nos ensina. Ele liberta do pecado, ele liberta da opressão de Satanás. É o que a Bíblia nos ensina de forma muito clara.
Jesus, portanto, é a verdade que liberta, primeiro, da opressão de Satanás. Apesar de há uma insistência por parte de céticos, pessoas que querem dizer de que o diabo não existe, algo que já de tempo, não é? Há pessoas que acham de que o diabo é um ser mitológico, criado pela mente judaico-cristã, não é? Um ser pintado de vermelho, com um tridente e chifres, como que indicando um ser mitológico, criado pela cultura cristã, o que não equivale à luz da Bíblia. O diabo é um ser espiritual, é um anjo caído que perdeu seu principado, que se tornou opositor àquilo que Deus criou. Estou dizendo que ele é opositor ao que Deus criou e não a Deus, porque não tem como ele ser, como alguns dizem, o arqui-inimigo de Deus, porque aí é colocar ele em pé de igualdade, e ele é uma criatura e Deus é o Criador, mas ele é um ferrenho combatedor, opositor da criação divina, em especial o ser humano, que é a coroa da criação, como os teólogos dizem. E o diabo ele tem a capacidade, ainda que limitada, mas há possibilidades, condições de realizar, de fazer algumas coisas. Ele não é um pobre coitado debaixo do pé de A e de B, como alguns dizem por aí, em grupos denominados evangélicos, dizendo: eu estou pisando agora na cabeça de Satanás. Isso não tem fundamentação bíblica. O diabo não está preso no inferno, ele está solto e agindo. E a Bíblia mostra isso claramente. E quando nós analisamos principalmente o Novo Testamento, nós vemos o diabo oprimindo pessoas. Esta é a principal ação dele na vida, das pessoas que se permitem ser influenciadas por ele. Quando lemos Lucas 13, versículos 10 a 21, diz que aquela mulher encurvada tinha um espírito de enfermidade, um demônio que agia, roubando a sua saúde. Veja que o diabo, ele oprime, ele age no corpo das pessoas, ele age também na mente das pessoas. Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 20, embora sejam 2 endemoniados, mas o evangelista Marcos frisa um deles, muito provavelmente era o mais violento, era o mais destacado, era um homem perigoso, que as autoridades civis não podiam mantê-lo preso, não tinham condições de resolver o quadro. Diz que prendiam ele com grilhões, com cadeias, com o propósito de amansá-lo, mas não conseguia. Era um homem extremamente atormentado por Satanás. Quem não lembra do jovem lunático? Em Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 27, diz que um filho, uma criança, um jovem, em tenra idade, porque a expressão jovem ali traz a ideia de uma pessoa consideravelmente muito nova ainda, que não tinha casado. E este menino havia sido alvo da investida de Satanás. O diabo oprime, o diabo perturba, ele rouba a dignidade, ele destrói, ele mancha a reputação, ele conduz o homem ao mais fundo do poço, principalmente aqueles que dão vazão à carne, que vivem na prática pecaminosa. É o que o diabo tem capacidade de fazer. Mas me permita lembrar do que o apóstolo João também fez menção na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8, ele diz que para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E em cada um destes episódios que mencionei e outros que você conhece ao ler o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, perceberá de que em todas estas ações negativas, o Senhor Jesus chegou para transformar, para libertar. Significa dizer que o diabo tem liberdade para agir na vida de alguém até que Jesus chegue na vida dela. Por isso que ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor é poderoso para libertar da opressão de Satanás. Isso significa dizer, meu irmão, minha irmã, talvez você tenha na sua família um parente, uma pessoa amiga que faz parte do seu convívio, da sua realidade familiar, fraternal, que está sendo de forma direta perturbada e oprimida por Satanás. Mas o Espírito Santo de Deus é poderoso para libertar. Jesus é poderoso para transformar. Não desista. Creia, acredite, continue intercedendo, porque o Senhor Jesus, Ele é poderoso para desfazer as obras de Satanás. E Ele pode fazer isto agora, Ele pode fazer isto neste momento, se você crer. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Glória a Deus por isto.
Jesus é a verdade que liberta. Ele liberta da opressão de Satanás, do jugo do inferno. O diabo faz com que o homem se torne capaz, bolinha nas suas mãos, mas o Senhor é poderoso para quebrar o laço, para desfazer o ardil de Satanás. Em segundo lugar, além de Jesus ser a verdade que liberta da opressão de Satanás, ele é a verdade que liberta do poder do pecado, visto que o homem em pecado encontra-se distante de Deus, é o que a Bíblia ensina. Em Isaías capítulo 59 e o versículo de número 2 está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, versículo de número 2. Veja que o homem, em razão de estar vivendo debaixo do jugo do pecado, ele encontra-se distanciado de Deus, escravo pelas suas próprias vontades. É o que está escrito em Efésios capítulo 2, o versículo de número 3. Foi Paulo que fez essa afirmação, mostrando que esta é a condição de todo aquele que não está servindo ao Senhor, escravizado, visto que quem vive na prática do pecado, disse o Senhor Jesus, é escravo do pecado. É João, capítulo 8, versículo de número 34, que registra isso. Quem vive na prática do pecado é escravo do pecado. Mas, uma vez que confrontado pela palavra da verdade, quando nós somos confrontados pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Romanos 1,16, o homem que crer em Jesus e vive de acordo com a sua vontade, o pecado não mais terá domínio sobre sua vida. Eu vou repetir isto porque isso aqui é esclarecedor, isso aqui é libertador. Embora o homem permaneça vivendo com a presença do pecado, mas se ele é crente em Jesus, foi confrontado pelo Evangelho, pela palavra da verdade, aceitou verdadeiramente a Cristo como Senhor e Salvador, agora, por meio da libertação produzida, gerada pela ação de Cristo na vida da pessoa, esta pessoa já não está mais presa ao poder do pecado. O Senhor a habilita, o Senhor a capacita a lhe dar condições de vencer o desejo de pecar. Não é que o desejo do pecado será tirado, porque isto só ocorrerá quando a nossa plena redenção for executada, quando houver o arrebatamento da igreja, quando nós estivermos na presença plena do Senhor Jesus. Aí não haverá mais presença do pecado, mas enquanto não, enquanto estivermos aqui na terra, nós temos que conviver com a dupla natureza. Veja, a natureza caída em Adão, aquilo que a Bíblia chama de a carne, a natureza pecaminosa, que inclina, que puxa o homem para distante de Deus, mas também com a natureza criada pelo Espírito Santo, a nova natureza. Daí Paulo explicar em Gálatas de que há uma guerra, não é? Está lá no capítulo 5, dos versículos 17 ao 24, ao 25, para ser mais preciso. Observe que lá há uma batalha que antes não era vivida entre aqueles que serviam a Deus. Ou seja, quando eles não serviam, não havia esta batalha, mas quando passaram a servir, em razão da dupla natureza humana, a natureza caída e a natureza gerada pelo Espírito Santo, agora há uma batalha, mas o poder de Deus nos dá a condição de vencer o poder do pecado. O homem que crer em Jesus e vive de acordo com a sua vontade, o pecado não terá mais domínio sobre ele. É o que Paulo enfatiza. Eu quero ler esse versículo com você. Romanos, capítulo de número 6. Veja aí na sua Bíblia, por gentileza. Romanos, capítulo 6. E leiamos alguns versículos. Romanos 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Versículo de número 18, ele diz: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ainda em Romanos capítulo 6, versículo 22 está escrito: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Veja que
é esclarecedor, é confortante, é animador entender que Jesus liberta da opressão de Satanás, de que o Senhor Jesus é a verdade que liberta do poder do pecado e, seguindo para a conclusão desta reflexão, da condenação do pecado e da presença do pecado. Jesus é a verdade que liberta do poder do pecado, da condenação do pecado e da presença do pecado. Da condenação porque os que dão as costas a Deus, os que vivem distante de Deus, não crendo em seu Filho, conforme João 3,18 diz, já está condenado. Observe que já desfruta de uma punição, de uma condenação, o que será plenamente efetivado, claro, quando o tribunal de Deus for estabelecido para julgar tanto os vivos como os que morreram, né, distante de Deus, que deram as costas ao Filho de Deus. Em João 3,18, Jesus afirma que já estão condenados, os que por natureza são filhos da ira, Efésios 2:3. Mas aos que creem em Jesus, ora, os que foram alcançados por Ele, são libertos da condenação, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele, diz a palavra, não é condenado. Isso está em João, capítulo 3, o versículo 17 e a parte A do versículo de número 18. Então, Jesus liberta da condenação. Já não existe mais o temor para os que estão em Cristo Jesus. Você lembra das palavras do apóstolo Paulo? Isso aqui é confortante, porque ele diz em Romanos 8:1, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja que ele está dando a garantia, a confirmação, a certeza da salvação, dizendo que agora não há mais a condenação para os que estão em Cristo Jesus. A salvação não é um bilhete de loteria, não é ao final da vida eu vou saber para onde ele vai me direcionar. Paulo está dizendo agora, veja, a certeza, a convicção, Jesus é a verdade que liberta da condenação do pecado. E finalizo, porque afirmei que além do poder do pecado, da condenação do pecado, também seremos libertos e Jesus fará isto, porque Ele é a verdade que liberta da presença do pecado. Já que já falamos que embora vivamos com Deus pela justificação concedida em Cristo Jesus, conforme Paulo também ensinou em Romanos 5, versículo 1, e livres da condenação e do poder do pecado, ainda existe a expectação pela redenção plena, o que Paulo afirma também em Romanos 8:23, e eu quero ler esse versículo para concluir. Romanos 8:23, diz a palavra de Deus, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É o momento em que desfrutaremos plenamente da redenção, do projeto redentor do nosso Senhor Jesus. E isso só será possível, naturalmente, no momento em que a igreja for arrebatada, conforme Paulo também ensinou em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 o versículo 50, ao versículo de número 54. É onde estaremos definitivamente livres do poder do pecado, da condenação do pecado e da presença do pecado. A morte já não terá efeito sobre o corpo humano, porque já não existirá mais o pecado. Que esperança gloriosa, que mensagem que conforta o nosso coração. Jesus é a verdade que liberta. E se eventualmente você ainda não foi alcançado por esta libertação, porque ainda não entregou a sua vida plenamente aos cuidados do Senhor, a obediência à sua palavra, é uma ótima oportunidade para você receber também a verdade que liberta. Se for este o desejo do seu coração, aproveitemos agora a ocasião e estaremos juntos, agradecendo a Deus pela sua palavra, pelo que Ele é e pelo que Ele é capaz de fazer na vida humana. E também, se é o desejo do seu coração entregar-se a Cristo, faça isto agora e receba Jesus, a verdade que liberta. Querido Deus, Pai de toda a glória,
Queremos te louvar, ó Deus, pela tua palavra, pelo entendimento das Escrituras, daquilo que o Senhor nos tem concedido para que possamos seguir firmes, nos apropriando das verdades espirituais, que tu és aquele que liberta, tu és aquele que transforma o mais vil pecador. Como dissemos, à luz da tua palavra, que podes libertar da opressão de Satanás e do jugo do pecado. Ó Deus, aqueles que estão neste momento com o coração aberto, desejoso de entregar a sua vida a Ti, Tu és poderoso, recebe-o em Tua presença, faça-o sentir a alegria da salvação, que possa desfrutar da libertação plena, porque Tu és Jesus, a verdade que liberta. E assim nós Te agradecemos por Tua fidelidade. Em nome do Senhor, obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Que alegria poder juntos compartilharmos da palavra de Deus. Quero agradecer pela sua audiência, pela sua interação sempre conosco aqui na Rede Brasil e também no seu programa Fonte de Fé. E lhe aguardamos no próximo, se Deus assim permitir. Mas não saia daí, continue sendo edificado pela programação da Rede Brasil de Comunicação. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito permaneça sobre a sua vida e toda a sua casa, agora e para sempre. Amém.